A gente começa com Bamidbar, né? No deserto. Midbar. Bamidbar. Que para nós é traduzido como números. A razão do números é porque começa esse livro com um censo, né? Começa então, né? Vaidaber Hashem al Moshe, né? Falou a palavra do Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da revelação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, dizendo. Então aqui tem umas questões importantes, tá? Ele começa com um censo, por isso se diz que é o livro dos números, e a gente tem o problema do censo, né? Que a gente sabe que para os judeus, para o povo de Israel, contar se tira uma bênção, né? Contar algo se traz um juízo, melhor dizendo, né? Só que aqui eles utilizaram uma tecnologia para evitar que atrair esse juízo, né? Eles dizem que não faz nada bem aquela pessoa que fica contando dinheiro, que fica contando pessoas, que fica. Porque isso só atrai juízo, traz um juízo de falta, né? Então aqui de carência, né? É um juízo de malkut, né? De malkut onde as coisas são limitadas, né? Mas daí aqui para fazer o censo, eles dizem para, em vez de contar por número, se conta por cabeça e, claro, de 20 anos para cima, né? Mas que tem que se dar meio shekel, né? Então não se contaram pessoas, se contaram shekels, né? Meio shekel. Esse é o método de contagem. Então é um método indireto, não é um método direto de contagem, tá? Dito isso, daí eles começam essa história. E aqui vai ser um livro, daí já passando para a parte mais interna, que a gente já teve o Bereshit, a gente já teve o segundo livro que é o Shemot, aí a gente teve o Vaikra, e agora a gente tem o Bamidbar que se refere ao Zerampim. E é interessante observar isso, que aqui vai contar a história do deserto, e seria a maior parte, né, da árvore da vida, digamos assim, porque eles vão contar aqui os 40 anos de deserto. Isso se refere a que quando a gente sai de um estado de escravidão, ou seja, daquela via conhecida nossa, seja de uma relação, seja de um trabalho, seja da nossa relação familiar, enfim, do aspecto do conhecido, quando a gente rompe esse conhecido de escravidão, que é confortável, é a zona de conforto, a gente não vai para a terra prometida, a gente vai para o deserto. E o deserto, ele é o local onde a gente tem que parar 40 anos, ou 42, que é a nova criação, que é o lugar do desconforto. É o lugar onde o sol pega a gente, onde a gente é pobre, onde a gente recebe só o maná. Né? Hoje a Eti até lia a diferença entre o maná e a matzá, que eles comiam no Egito. O matzá no Egito é o pão do escravo, que é de Malkut. E o maná é o pão que vem do Zerampim. A Eti nos mostrava hoje do Zohar. Né? Por que do Zerampim? Já não é o pão do nosso trabalho, já não é o pão do nosso trabalho físico, ele é o pão do nosso sentimento. Então, a gente tem que retificar nosso sentimento, nossas sefiras medianas, para receber esse maná que é só do dia. A gente só pode viver o dia, né? Não tem o dia de amanhã, né? Quando a pessoa chega nesse deserto, que é mais ligado à segunda fase da vida, eu acharia, ele sabe que os planos que são feitos, eles são muito mais condicionados à vontade divina do que à vontade própria. Por exemplo, essas 42 paradas. Tem algumas, eles iam andando no deserto e tinha as nuvens de glória, né? E quando soava a trombeta e a nuvem se movia, eles levantavam o acampamento, levantavam o Mishkan e iam para a próxima parada onde ia parar a nuvem, né? Algumas paradas demoraram anos, outras paradas demoraram semanas, dias. Então, assim, era tudo incerto. Era conforme a vontade divina e não conforme a vontade de um mesmo, né?
a gente sabe que eles tinham a chance de ir direto para a Terra Prometida, né? Mas em razão dos espias que a gente vai ver a semana que vem, eles foram punidos e ficaram 40 anos no deserto do Sinai. E, e o que acontece? Para morrer toda uma geração, né? Para tirar aquele mindset de escravo, né? Dizendo o seguinte, olha, que a gente só sabe agir de um modo. É como aquela pessoa que viu a situação ruim. Por exemplo, eu tinha uma relação ruim, determinada, ou o meu trabalho, ou seja o que for. Aí eu quebro aquela relação de escravidão. Quebro ela, só que eu não vou para a Terra Prometida, eu vou para o deserto. Só que aí o deserto vai testar para saber se nós aprendemos com o sentimento, se aquela situação foi um mestre para nós, e nós não vamos repetir, nós não vamos buscar o alimento em Malkuth, ou se nós vamos acabar repetindo e voltando a ser escravo. Então é aquela pessoa que acaba voltando aos velhos hábitos, voltando à casa materna, voltando à relação anterior, ou trocando apenas a pessoa, mas sendo a mesma relação, a mesma forma de agir, e aí ele não conseguiu. Então é o sentimento, é o que tu sente.